Estamos de volta para tratar sobre recurso em sentido estrito. É um recurso importantíssimo e sua hipótese clássica no processo penal, pelo menos para a Defensoria Pública, é a situação em que há uma decisão de pronúncia, né? O juiz, a gente sabe que os crimes contra a vida, eles são julgados pelo tribunal do júri, né? Só que ele tem duas fases. Eu tenho a fase de instrução perante o juízo de primeiro grau, né? E eu tenho a fase de plenário, que o processo vai para o plenário para que, em razão da soberania dos vereditos, o próprio juiz natural, que é que são os jurados, né? Os 7 jurados que vão julgar os crimes contra a vida. Só que, depois da instrução, o que é que o juiz pode fazer? Primeiro, o juiz pode absolver o réu sumariamente, né? Ele pode absolver o réu sumariamente se tiver preenchido os requisitos legais da absolução sumária. Nós vamos ver isso aí, você vai ver isso no slide que tem aí, que acompanha essa aula. Ele pode impronunciar o réu, né? Ele entende que não ficou demonstrados aí os requisitos de autoria, materialidade, enfim, ele vai impronunciar, certo? Ele vai impronunciar, ou seja, ele não vai levar o processo ao júri. Mas ele pode, meu amigo, também pronunciar, ou seja, ele vai dizer que não existe, que existe indício suficiente de autoria e materialidade e vai pronunciar, certo? Muito cuidado com um detalhe, excesso de linguagem. O que é isso? Eloquência acusatória e excesso de linguagem. Geralmente o juiz, ele não pode nunca trazer, por exemplo, da decisão assim, existe provas claras de que o acusado é o autor da ação penal, ou é o autor do fato. Por quê? Lembra, quem julga os crimes contra a vida, os crimes dolosos contra a vida, é o tribunal do júri. Se eu, magistrado, dou um veredito e digo que existe autoria, existe materialidade, tá tudo claro, que ele realmente é culpado, se eu uso essas expressões, eu vou influenciar os jurados. Vou ou não vou? Claro, porque o Código de Processo Penal diz que os jurados receberão, antes do julgamento, durante o julgamento, na verdade, a decisão de pronúncia do magistrado. E eles vão ler. Se eles pegam a decisão de pronúncia e vê que o magistrado diz com clareza que o autor do fato realmente é culpado, que existem provas de que ele é culpado, se eu vejo isso, claro que eu vou ser inegavelmente influenciado, porque as pessoas têm uma credibilidade pelo judiciário. Então, eu vejo na figura do juiz uma pessoa que estudou, uma pessoa que tem conhecimento de causa, uma pessoa que é imparcial. Pelo menos isso é a regra, né? Então, eles vão claramente eles vão ser influenciados pelo julgamento, pela decisão de pronúncia. E é por isso que o Código diz que a decisão de pronúncia ela não pode trazer esses elementos de certeza, porque quem diz isso é o tribunal do júri, são aquelas 7 pessoas escolhidas para dar o seu veredito, em razão da soberania dos vereditos, certo? Se o juiz tratar sobre isso na pronúncia, o que é que você vai fazer? Ajuizar, interpor, na verdade, o recurso em sentido estrito. Esse recurso em sentido estrito está previsto no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Basicamente, o recurso em sentido estrito só vai cair para vocês da Defensoria Pública com esse fundamento, né? É o fundamento mais importante e é o que sempre tem caído em nossas provas de segunda fase. É esse artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. E ele tem algumas peculiaridades. Para onde eu endereço, certo? Para onde eu endereço? Então vamos ter cuidado. Sua interposição é de 5 dias, né? 5 dias para interpor o recurso em sentido estrito. Assim como a apelação, pode ser que venha a interposição, né? Ou pode ser que venha as razões em recursos em sentido estrito. Se a parte, por exemplo, a defensoria já tiver interposto o seu recurso em sentido estrito, ele vai ter um prazo para oferecer as suas razões, né? E aí a mesma coisa, eu ofereço as razões para o juiz de primeiro grau, igual nas razões de apelação. E peço a remessa para o juízo de segundo grau, caso o juiz não se retrate. Por quê? Porque é muito importante, porque há uma previsão no artigo 589 do Código de Processo Penal, em que o juiz ele pode exercer o juízo regressivo, ou seja, o juízo de retratação. Ele pode se retratar, certo? Por exemplo, ele pronunciou, mas aí eu vou lá e apresento o recurso em sentido estrito, peço o juiz de retratação, aí ele, realmente aqui eu errei, então eu vou corrigir meu erro e vou impronunciar o acusado. Pode? Pode. É possível o juízo de retratação no recurso em sentido estrito, certo? Então, o prazo para a sua interposição é de 5 dias, contados em dobro para a Defensoria Pública, eu tenho um prazo, então, portanto, de 10 dias para a sua interposição. Mas lembre, a interposição tem um prazo e
As razões têm outro prazo, né? As razões têm um prazo de 2 dias para a sua apresentação, mas é óbvio que vai cair para você apresentar ou as razões logo de uma vez, aí você vai apresentar igual a apelação, folha de rosto, né? Endereçado ao juiz de primeiro grau, pedindo juízo de retratação ou eventual remessa para o Tribunal de Justiça se não houver juízo de retratação. E também você vai pedir a intimação do MP para apresentar as contrarrazões, certo? E aí você vai pedir o envio para dos autos para o tribunal competente, o Tribunal de Justiça competente, certo? E você vai fazer embaixo, geralmente na outra folha, das razões de apelação, certo? E aí você tem que ter muito cuidado, você vai ter que abrir um tópico para falar sobre tempestividade, para provar que o seu recurso está dentro do prazo, certo? Para mostrar que há o cabimento o que você vai colocar? Artigo 581, inciso 4, ou seja, decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito. E aí você vai fazer aquela mesma coisa que a gente já estudou. Fatos, preliminares e as principais teses. E aí dentro das teses pode vir nulidades. Qual a nulidade? O juiz deferiu, por exemplo, uma prova muito importante, né? E aí você está recorrendo, enfim, o juiz ele não observou o contraditório, enfim, você vai ter que analisar qual o tipo de nulidade. A principal nulidade é o excesso de linguagem ou eloquência acusatória, que é aquilo que a gente falou, que o juiz se excede quando vai falar sobre a decisão de pronúncia, certo? Mas pode vir prescrição, certo? Prescrição. Pode vir absolvição sumária, o juiz era para ter absolvido sumariamente e pronunciou, ou seja, da decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito, certo? A gente viu que cabe recurso em sentido estrito. Eu posso alegar da decisão no RES que era para o juiz, em vez de ter pronunciado, ele ter absolvido sumariamente, certo? Então eu posso pedir a absolvição sumária, eu posso pedir a impronúncia, né? Na verdade, eu posso pedir para que o juiz reconheça e despronuncie o réu, isso é chamada despronúncia, né? Porque o juiz ele pronuncia, eu peço para que ele não absolva sumariamente, mas ele despronuncie o réu, certo? Porque não há elementos suficientes ali para que o juiz tenha pronunciado. Eu peço para que o desembargador, ou seja, para que o Tribunal de Justiça, né, a turma, a Câmara, enfim, competente, ele despronuncie, certo? Ele reconheça a impronúncia logo de cara. Eu posso pedir o afastamento de qualificadora e posso pedir o afastamento de causas de diminuição de pena. Pessoal, cuidado. O que eu falei lá no vídeo passado, não se discute dosimetria da pena no recurso em sentido estrito. Mas por que não se discute? Porque o juiz não aplica pena. Perceba que o juiz, quando ele pronuncia, ele leva o processo para que o tribunal do júri julgue. Então é por isso que eu não posso abrir um tópico para falar sobre dosimetria. E se você abrir um tópico para falar sobre dosimetria, você certamente terá, eu acho, na minha percepção, que você pode ser punido. Porque é um erro grosseiro. Você não pode discutir dosimetria. Você pode pedir o afastamento da qualificadora, mas você pode pedir o afastamento das causas de diminuição de pena. Você não pode pedir que seja fixada a pena no patamar mínimo, certo? Não pode, porque a pena vai ser aplicada lá no tribunal do júri, certo? Vai ser aplicada pelo juízo, mas de acordo com o que foi observado no julgamento, né, pelos jurados. Então, muito cuidado para não abrir um tópico da dosimetria da pena. Você pode pedir afastamento de qualificadora e afastamento das causas de aumento de pena, as causas de aumento, né? Você pode pedir para que seja afastado essas causas de aumento de pena. E o que eu tinha para falar sobre recurso em sentido estrito era isso, certo? Vamos tratar agora no próximo vídeo sobre o recurso de agravo em execução. Um recurso muito parecido com o recurso em sentido estrito, só que muito importante também. Vamos para agravo no próximo vídeo. Um abraço.